Olá, olá, bem-vindos, ou melhor, bem-vindas, bem-vindo só eu aqui. Esse é o primeiro podcast do Thomas Maker. Temos hoje aqui com a gente a teacher Helena Galvão, minha irmã. Oi. Olá. Temos a professora Thalita Lima Hello. e a teacher Thaís Mota, diretamente de Oi. Salvador. Mande Boa um oi noite. para todo o Brasil. Boa noite, Brasil. Bom, esse vai ser o primeiro podcast do Thomas Maker e a temática, obviamente, vai ser Maker. E bom, estamos no meio de uma pandemia, então vamos falar de ser maker no meio de uma pandemia, enquanto ao mesmo tempo você é professora. Helena. A gente discutiu um pouco sobre como começar, e na verdade essa ideia foi da Thalita, baseada em algo que eu falei por alto, mas ela sugeriu da gente falar um pouco sobre o que cada um está fazendo na sua própria casa aí durante esse período, não necessariamente relacionado ao trabalho, embora esteja tudo misturado, então as coisas se influenciam. Eu vou começar então. Eu Por estou favor. cozinhando muito. Eu, na gravidez, perdi o meu paladar, o que é estranho, porque eu tinha um super olfato. Mas eu não sabia cozinhar na gravidez. Eu desaprendi a cozinhar, eu fazia coisas horríveis. Meu marido, ele confessou isso durante a pandemia, que eu cozinhava horrivelmente e comia coisas inaceitáveis. Eu não sabia disso, acabei de descobrir. Minha filha tem 3 anos, então ele guardou esse segredo aí por 3 anos. E depois que ela nasceu, eu voltei a trabalhar, ele que ficou em casa com ela, e aí eu perdi, assim, desaprendi a cozinhar, perdi o costume. Então, na quarentena agora eu tô reaprendendo a cozinhar, aprendendo coisas que eu já sabia, reaprendendo e aprendendo coisas novas. E nesse processo, agora com uma filha de 3 anos, tem sido muito legal para mim cozinhar com ela, porque eu cozinhava já com meus alunos, coitados, e, e eu nunca cozinhava com ela, quase nunca. E agora tá sendo legal poder fazer isso com ela, tá? É um momento que eu consigo unplug, sair das telas e fazer algo com as minhas mãos, gastar um tempo. Tem algumas dicas, mas que a gente pode falar na terceira parte, né? Uhum. Mas é possível cozinhar com as crianças, mesmo muito pequenas. E você, Thalita, o que você tá fazendo? Eu sempre fui muito artesanal, assim. Eu sempre gostei muito de fazer coisas com as próprias mãos e tudo, desde pequena, né? Então, a minha avó, quando eu era muito novinha, ela me ensinou a crochetar, tipo assim, quando eu tinha talvez 10 anos. Então, eu sempre fiz crochê, eu aprendi a fazer tricô, não sou muito boa no tricô, mas sabia. E aí eu tinha parado. E um pouco antes, assim, da quarentena, talvez uns 6 meses, voltei com essa paixão pelo crochê. E no final do ano passado, então eu já estava fazendo crochê há muito tempo, continuo fazendo, mas aí no final do ano passado, a minha avó, que ela é costureira, ela sempre foi costureira profissional, ela fez meu vestido de 15 anos, maravilhosa, Uhum. incrível. E não é assim, nossa, foi feito pela minha avó, não, parece incrível, é incrível. Não é querendo puxar o saco, não. E aí a minha avó me deu a minha primeira máquina de costura. E eu tenho quase 30 anos, tenho 29 anos, e acho que foi o melhor presente que eu já ganhei, assim, sem brincadeira. Eu não consegui, eu não me aguentava, assim, tão feliz que eu fiquei. E aí eu comecei a aprender um pouquinho, mas eu trabalho muito, e aí eu tinha pouco tempo. Cheguei na casa dela pra gente costurar junto, mas eu nunca pratiquei tanto. E aí começou a pandemia. Gente, eu estou apaixonada. Eu quero casar com a minha máquina de costurar. Então, assim, eu comecei a costurar pra caramba. Eu aprendi a fazer máscaras, né, de proteção. E aí agora tô fazendo bastante máscara. Sempre que eu tenho um tempinho eu começo a fazer. E aí eu tô doando as máscaras que eu tô fazendo, tô dando pra minha família. E aí, assim, eu gosto pra caramba porque eu tiro um pouco essa visão de tela, de ficar o tempo todo na tela, lendo e-mail, ficando em rede social, dando aula, procurando trabalhar, e eu fico numa coisa que me relaxa e eu me sinto útil. Eu não me sinto assim, nossa, o mundo tá acabando ao meu redor, eu não tô fazendo nada, né? Eu sinto assim, pelo menos o meu grãozinho eu tô fazendo, sabe? Então, tá bem legal, sabe? E também é um jeito assim de eu me conectar com as pessoas que eu gosto muito, porque normalmente quando eu faço crochê, eu faço um bonequinho, um ursinho. Então, por exemplo, eu já terminei um ursinho do meu primo que vai nascer agora, mas eu não vou poder vê-lo. Aí, mas pelo menos
ele tem uma coisinha minha. Aí eu já fiz um negocinho pra minha tia, eu não tô vendo, mas ela vai ter uma coisinha minha. Então, sem esse carinho, assim, ainda fica meio ali, né? E você, Thaís, o que você tem feito? Então, logo no começo da quarentena, eu estava ainda entendendo como estavam as coisas. Então, me permiti fazer bastante desenho, fiz aquarela e comecei a fazer sketches também, assim, tipo, do local onde eu moro dá pra ver um prédio. Então, eu fiz sketch de um prédio. E depois de um tempo, eu comecei a focar mais em projetos que sejam realmente úteis. Então, assim, resolvi consertar um vazamento. A minha varanda estava vazando, assim como o meu banheiro. Então, eu comprei um silicone, conversei com uma prima minha que é arquiteta, conversei com um amigo meu que é designer, daí eles me ensinaram mais ou menos como é que faz para consertar um vazamento. E foi bem interessante, assim. Eu acho que é legal a gente tentar explorar outros desafios. E também aprendi a mexer um pouco no Scratch, que é uma plataforma de programação bem iniciante, assim. Está sendo interessante. Legal. Achei o máximo quando você postou que você consertou o vazamento, assim. Muito bom. Gente, eu não acho tem noção. É muito Eu me senti empoderador, muito né? bem, eu me Consertar a senti sua assim, própria nossa, casa. agora eu quero consertar outra coisa, sabe? Tipo, vou pintar o quarto. Tava procurando assim, outra coisa pra fazer já. Mas é muito bom. É uma coisa É. que me levou a esse lado DIY, foi conseguir consertar e ficar mais independente. Inclusive gastar menos dinheiro, porque nunca fui rico, então, né? Ter essa Posso contar uma independência é muito bom. anedota, Daniel? Por Posso favor, contar uma anedota da infância? agora. O Daniel, Lá ele é vem. mais velho que eu, tá? Pra quem tá na dúvida, ele é bem mais velho que eu. E aí, o Daniel, ele gostava de desmontar e montar coisas, como todo embrião de DIY maker, tá? E aí, eu ganhei uma cafeteira muito massa de Natal, de brinquedo. E aí, ele desmontou a cafeteira e ela, tipo, meio que funcionava, parecia água ia de um lado pro outro, basicamente. Claramente não fazia café porque eu tinha 8 anos, pelo amor de Deus, né? E ele não conseguiu montar minha cafeteira de volta. Foi mal. Virou uma privada da minha Barbie, assim, porque tinha um negócio. 20. Mas a gente, ó, continuava reciclando os brinquedos. As partes viraram outros brinquedos. Verdade? Ai, Jesus, sério. E você? Anedotas desse tipo não faltam. Mas Eu teve muito penso. brinquedo que montou de volta. Teve muito É brinquedo que montou de verdade. volta. Consertei alguns, vai. Consertou alguns. Acho que o karma tá bem equilibrado. Tá tudo O certo. karma DIY tá até positivo, vai, vamos combinar. Quantas vezes eu Mas já quem não nunca? ajudei e arrumei aí? Muitos interesses assim que apareceram na quarentena são similares, assim, né? A Thaís falou de aquarela, eu também tenho um kit de aquarela aqui, faz coisas horrorosas, mas faço, entende? Me relaxa. Tô aqui, É verdade. vejo 20 vídeos no YouTube, faço um negócio meio assim, mas faço. E aí eu tava conversando com os meus alunos, a gente fez uma atividade de fazer um upload num Google Photos, né? Num álbum do Google Photos, e colaborativo. Do que você tem feito na quarentena? E, assim, vou dizer, 60%, 70% deles colocou alguma coisa relacionada a desenho ou pintura. E aí, a maioria não era muito bom. Mas eu acho que a galera começou a se permitir mais depois que tá em casa, sem fazer nada. Voltou uma coisa do vou fazer por mim mesmo. Não é para um trabalho, não é para uma atividade. Eu vou fazer para mim, porque me Nem relaxa, porque mesmo eu tô pro Instagram. afim. Quem nunca olhou pro cabelo e falou, vou cortar meu cabelo? Exato. Já Vou nem cortaram falar. seus cabelos? Agora é a hora. Eu Morrendo de faço isso há vontade. 10 anos. Mas Exato. o Mas meu é mais exatamente, fácil. eu acho que Então tá, essa né? coisa Tudo bem. gostosa do eu vou fazer pra mim, ela traz muitas permissões que a gente socialmente não tem. Porque se você não tem tempo, porque você tá estudando, trabalhando, fazendo um monte de coisa e a sua rotina tá super pesada, se você não tem tempo, você direciona o seu tempo para coisas que você ou é bom ou que vão te dar um retorno. E Sim. quando você tem tempo sobrando, que é o ócio, você faz o que quer. E aí, isso abre tanta porta gostosa, tanta coisa legal, né? De você falar assim, por que não fazer um negócio meio ruim se é só porque eu gosto? Entendeu? Eu acho isso bem legal. Sim, e sem as amarras Isso, Daniel, da você não falou? pressão. Pois é, eu como mediador e representante do Thomas Maker aqui,
Bom, lá a gente começou meio patinando, sem saber muito para onde ia. Lá no Thomas Maker a gente estava meio que nisso, um pouco patinando, um pouco já começando a ajudar a criar atividades junto com os professores. E aí a gente foi convidado pela UNB para fazer uns face shields, ou escudos faciais. Tem sido uma honra trabalhar com isso, saber que o nosso tempo está sendo gasto para ajudar também no esforço e tal. No caso, a gente consegue suprir só a demanda aqui do próprio Distrito Federal, mas tem sido bacana. E saber que vai para os hospitais regionais daqui. E aí eu também estou tentando desenvolver uns projetinhos. Essa semana eu terminei alguns novos, que pelos testes estão ficando bacanas. Um Ear Saver, que eu não estou aqui porque eu acabei dando todos os que eu fiz, mas que é basicamente tipo uma tiara de plástico maleável, que você prende o elástico nela e não na sua orelha, para sua orelha não ficar assada. Jesus. A orelha assada é real. Onde é que tá a waiting list pra ele? Vai rolar, na verdade, pro pessoal do Thomas todinho, em breve. De verdade, sério. A gente tá já orçando e vendo material. O começo da pandemia também rolou uma coisa muito complicada, que foi não só o álcool em gel e o álcool 70, mas tudo estava meio em falta. E, sei lá, papel higiênico. Mas a gente estava com dificuldade de comprar material também. A gente teve que trazer para esses face shields. O Exército ajudou a gente a trazer de uma empresa lá de São Paulo. Caraca. O material que a gente está cortando na nossa cortadora laser lá. O pessoal do UNB da engenharia de produção, eles estão fazendo a impressão 3D e a montagem das máscaras. A gente está cortando só o visor transparente do face shield. E aí eu vou lá 3 vezes por semana. A impressão 3D é o que encaixa aqui. É a tiara de testa, né? Digamos assim. E aí prende com um elástico atrás da cabeça. Enfim, é um projeto sério. A Anvisa tá por trás da parte higiênica e tudo mais. Tem uma embalagem de equipamento médico. O Agarran analisou os primeiros protótipos e a gente fez todos os ajustes. A gente não, né? O pessoal do UNB. Eles foram ver lá também o nosso protocolo de limpeza e tudo mais. E além desse Ear Saver, eu também terminei o projetinho ontem, fiz os primeiros protótipos de um gadgetzinho, por enquanto. O nome provisório é Corona Gadget, porque eu não achei nada muito melhor. Ou, sei lá, Button Pusher / Door Opener, que é um Corona chaveiro. Gadget. Corona Gadget. É um chaveiro com um furinho que você passa o dedo por dentro e você pode tanto abrir e fechar a porta quanto apertar o botão de elevador e essas coisas. Tem muita gente que tá pegando no próprio prédio, né? Em elevador, no corredor. Sim. Então, bom, isso já... a gente em Brasília tem uma alimentação UNESCO de 6 andares, né? Em prédios residenciais, mas o resto do mundo tem gente que, ainda mais pessoas de mais idade ou com algum problema, não vão subir 20, 30 andares, seja lá o andar que ela mora. E o elevador é um perigo de contágio. Então esse tipo de gadget é legal. E é super simples, na verdade. Ele é feito de quê? Lá a gente tá fazendo de acrílico, até pela facilidade de limpeza, né? Que dá pra você lavar depois na pia de casa, com detergente e esponja. Muito interessante isso. Mas imagina, gente, mulher, a gente que tem que ir em banheiro, em festa, show, nanana. Quantas vezes você não abriu uma porta de banheiro assim com o cotovelo, com o pé? Isso é pra vida inteira. Eu tava numa outra live com um colega da Thomas um tempo atrás e eu tava falando um pouco com ele sobre isso, assim, que eu acho que a pandemia, de certa maneira, expôs a educação. Gostaria que tivesse sido exposta de outra maneira. Mas eu acho que a pandemia meio que expôs o sistema educacional, assim, expôs o tanto que é falho, você ter turmas muito grandes, turmas grandes não funciona, 7:30 da manhã não funciona, provas, deveres de casa, palestra, essa ideia de que o professor despeja conhecimento num aluno passivo, isso tudo está sendo exposto, assim, eu acho que pra gente que está dentro do sistema já estava muito claro que existiam falhas, mas eu acho que agora a escola entrou na casa, né? Então agora está ficando mais claro para os pais, para os familiares, para outras pessoas, né, da comunidade como um todo, não só da comunidade escolar, que tem muita coisa que tem que mudar. E eu vejo isso, eu acho que isso
potencialmente é positivo. A mudança, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando da pandemia. Falando assim em relação a essa questão, até dos alunos na idade de ensino médio, né, dessa questão de estudar para o Enem, de estudar para provas, de estudar para passar de ano, e o que significa passar de ano, e o que significa passar nessa prova, que prova é essa, o que vai acontecer, essa incerteza, que para a gente, professor, é muito estressante. A gente consegue imaginar o que é para um aluno, né? A gente só consegue imaginar, porque eu não tenho ideia. Eu lembro que na época que eu estava no terceiro ano, eu tive alguns surtos de ansiedade, né? Por conta de pais, Enem e etc. Porque saindo do colégio, a perspectiva de poder ingressar na faculdade. E o meu ano foi normal. Ninguém estava morrendo de pandemia, não tinha um asteroide chegando, não tinha, sabe, pessoas na rua gritando pela liberdade de viver, não tinha essas coisas. Era um ano normal e eu estava surtando de ansiedade, porque a carga emocional que se põe num aluno de ensino médio já é muito grande. E aí, se você pega essa carga e coloca no meio de uma quarentena, pandemia, e ele sem convívio social, que é o natural para os adolescentes, né, de poder experimentar essa liberdade, né, desse desenvolvimento pessoal com os próprios amigos, ele está isolado com a família dele, e é isso, há meses, sem ver os outros amigos, o que para a gente adulto com um desenvolvimento já mais à frente, né, é muito problemático, imagina para um adolescente, né? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho sentido que os meus adolescentes, alguns momentos, eles se sentem um pouco como se fosse assim, colocados de lado. Se preocupa muito com as provas para dar resposta para os pais, para informar o professor o procedimento novo, mas não se fala para o aluno o que vai acontecer, como ele vai ser avaliado. E toda a carga emocional do eu estou estudando para passar, para ele não é respondido. Se vai, Não. entende? Então, assim, gera-se um estresse muito grande. E, ao mesmo tempo, eles estão estudando química, física, história e todas as matérias que eles têm que estudar e todo o currículo que está pré-estabelecido, enquanto ao redor deles, o mundo está de cabeça para baixo. E aí eles sentem assim, tá, mas a gente não vai falar sobre isso? Tá rolando aquele... A gente não vai, a gente tá ignorando isso. Eu quero aproveitar, inclusive, esse seu ponto para emendar o tópico. A Thaís, por exemplo, falou, e a Thalita também, de voltar a desenhar, por exemplo, e a pintar. E uma coisa que eu, que sempre fui da área criativa, sempre fiquei meio triste, digamos, em relação à sociedade, em relação a virar um adolescente e posteriormente um adulto, é que a gente cresce aprendendo a desenhar e a pintar. É tipo uma das primeiras habilidades básicas que nos é colocado à frente. Na cartilha, aí... Daniel. Na cartilha do bebê, tá lá, consegue desenhar figuras, consegue... Pois é. E aí tipo logo depois, pública. tudo isso é cada vez mais colocado de lado e justamente quando a gente é adolescente, a gente tá com o nosso cérebro em polvorosa, tentando entender o mundo, nossos pais, a gente mesmo, afeto, amor e tudo mais. Essa parte criativa é tirada, de repente. E passar no vestibular é a prioridade. E você não tem que criar, você tem que estudar que nem um maluco, você, enfim, tem que engolir um monte de problemas e ansiedades e nananã. E agora? E nesse momento eu fico pensando assim, você, Thalita, por exemplo, que é professora de adolescentes também, será que seus alunos estão conseguindo? Será que vocês estão conseguindo puxar um pouquinho de volta essa parte do criativo? Lá no Thomas Maker a gente fica muito feliz e impressionado o tanto que os adolescentes entram lá torcendo a boca, porque também tem esse lado de ser adolescente, de ficar meio incrédulo e meio, enfim, com o pé atrás com tudo. Não à toa, vamos combinar. E eles saem de lá todos, tipo assim, achando a gente o máximo, e olha só, eu tô gostando de um lugar colorido e criativo, porque nem eles mais acho que lembram que isso é legal, porque isso é tirado deles. E não na é parte... só tirado, é associado à infância. E se você Pois ainda gosta disso, exatamente. você é infantil. Exato. Você está errado. Entendeu? Muito bem. A nossa sociedade, ela tem isso. Se você não for bom o suficiente para ser profissional nisso, e aí nesse caso profissional a gente inclui dinheiro, a gente inclui capitalismo,
Porque, a não ser que isso produza uma coisa que é possível você ganhar a vida com isso, não vale a pena você investir nisso. E se você insistir nisso, você é infantil, que é o que a gente faz com os nossos adultos hoje. Se você fala que você passa várias horas desenhando ou brincando ou, enfim, fazendo outras coisas, você é infantil. Não é uma pessoa simplesmente que tem hobbies, não é mais. Então ele é associado à infantilidade. E não faz o menor sentido, né? Que é uma coisa enraizada do ser humano, né? Mas eu acho que no nosso caso, assim, de nós três, nós quatro, né? Porque o Daniel é no Thomas Maker também, mas eu digo como professoras, nós três, acho que ser professora de língua, de certa maneira, traz pra gente alguns privilégios. Assim, no geral, como professoras de línguas, em cursos livres de língua, a gente tem turmas menores, a gente tem mais liberdade, a gente não tem uma BNCC e um Enem monstruoso esperando a gente no final. Assim, é claro que a gente tem outras pressões. Aprender uma segunda língua é um desafio. E tanto. Mas essa é a coisa da linguagem, né? Você aprende muita coisa pela linguagem. Então, a gente está dando aula de inglês, ainda mais a gente que tem esse viés de Maker-Centered Learning. A gente está dando aula de inglês, mas a gente também está falando sobre desenvolvimento social e emocional, a gente está falando também sobre construir casas, a gente está falando por que quando você mistura o vermelho com o amarelo dá laranja. Então, assim... Sim. E a gente brinca que a gente está ensinando colors. Mas a gente está ensinando muito mais que isso. A gente está ensinando mistura de cores, a gente está falando sobre estética. Né? Adicionando também a essa fala da Helena, eu sempre lembro, né? Sempre tenho uma memória muito forte dos meus professores. E os professores de inglês, geralmente, eram os professores que mais marcavam a gente. Porque dentro daquele espaço, né? Não era bilíngue, era uma escola mesmo. A gente podia, assim, sair um pouco do convencional. Então, eu lembro que tinham professores que traziam um monte de música e filme, tinha uns que falavam da vida pessoal. E eu, como professora, eu sempre tento passar mensagens, né? Assim, eu acho que a gente não ensina só o idioma, a gente ensina quem a gente é também. A gente coloca muito da gente na nossa aula. Então, nesse momento que a gente está vivendo, ser professor de inglês ou professor bilíngue, eu acho que acaba sendo até um diferencial. E por isso, talvez, que muitas pessoas também tenham interesse em continuar aprendendo, né? Aquela ideia do lifelong learning. Assim, muita gente adulto entra num curso de idioma porque, não, vou fazer uma coisa diferente, vou me permitir hoje falar sobre a estética, falar sobre culinária em país. E aí é um momento também, né, dessa fuga um pouco daquela produtividade extrema ou de ser perfeito no seu ambiente de trabalho e outras questões também. Essa questão do privilégio, né, de ser professor de línguas entra naquela questão de a linguagem, ela é o que dá significado para a vida, né? É por meio da nossa linguagem, o que a gente consegue dar nome, o que a gente consegue significar e ressignificar e passar essa mensagem para o próximo. Isso é que faz a vida, né? Então, basicamente, tudo que a gente fizer em sala é linguagem. Então, o leque é muito grande para a gente, né? Então, por exemplo, um professor de línguas que queira falar sobre engenharia, vai falar sobre engenharia e vai dar super certo. E um professor que quiser falar sobre química, história, vai acontecer, né? Então, a gente tem esse privilégio e a gente também tem essa responsabilidade, que se a gente vai ter uma aula de debate e nesse momento que a gente está vivendo, a gente trouxer assuntos simplesmente banais, será que vale a pena? Será que a gente que tem esse palco e tem esse privilégio de poucos alunos, de poder ter uma relação próxima, será que não vale a pena a gente conversar sobre o que eles estão sentindo de verdade, sobre como eles... E até mesmo achar fugas para isso, né? A gente teve uma reunião de pais hoje, né, Helena, eu e a Helena, e eu conversando com uma mãe, ela comentou assim, porque o meu filho, ele tá com muita dificuldade de assistir aula online, mas ele gosta muito de assistir a sua aula. E eu não preciso ficar convencendo ele a assistir sua aula, porque ele tá sempre fazendo alguma coisa. E não é como se ele estivesse assistindo você. Ele tá fazendo alguma coisa e de vez em quando ele olha para você. Porque o que acontece? Ele não consegue passar uma hora olhando para a tela, assistindo. Quem consegue, alguém. Né? Ninguém deveria conseguir. E ele tem 7 anos. Eu não entendo como isso é aceitável. Essa expectativa é aceitável, né? Mas tudo bem. Ele não consegue. Então, a gente está fazendo uma coisa e, assim, na turma, a gente já viu o que eles gostam, o que eles não gostam. E essa criança,
toda vez que eu começo a minha aula e eu pergunto como eles estão, a resposta dele é sempre, ele está triste. Tadinho. E aí sempre, por que você tá triste? Porque eu queria estar na escola, eu tô com saudade da minha avó, eu não vejo meus primos. É sempre relacionado ao mesmo estresse que eu tô vivendo. Que se Sim. meus amigos me perguntassem, eu falaria, eu tô triste, eu tô meio triste, hoje eu não tô muito bem. É uma pergunta, e ele tem 7 anos, eu tenho 29. Mas aí a gente, durante a aula, eu sei que ele gosta de desenhar, eu sei que ele se sente desafiado quando eu peço para ele fazer um negócio com uma régua. Então, assim, a gente vai fazendo aqueles desafios e vai mudando essa tristezinha. Aí eu deixo ele falar besteira. Aí, como é que foi o seu? Nossa, o meu tá muito feio. Aí eu mostro o meu. Ai, meu Deus do céu, ficou muito engraçado, né? E a gente vai fazendo piada. E isso é uma coisa que é um privilégio nosso. Porque eu não estou dizendo assim que o professor da aula regular dele está errado, porque o professor da aula regular dele tem 40 alunos. Sim, e tem uma Então, se é pressão um muito privilégio específica. nosso, pois é, se é um privilégio nosso, por que não aproveitar, né? Com Pra gente certeza. colocar uma coisinha mais legal. Acho que a Thalita tocou no próximo ponto, né, Dani? Exatamente. Acho que ela abriu a porteira do próximo tópico, que é Maker-Centered Learning. Eu queria que vocês três falassem um pouco sobre isso. Eu tenho agora um aluno que ele é particular e é uma aula de reforço. Então, a gente tem trabalhado com temas do currículo, né, escolar. E a abordagem que eu estou usando não é necessariamente maker, mas é uma abordagem também de tentar ter um pouco de interatividade e engajamento também, né? Porque ele chega na aula com muito sono e a intenção é que ele participe como se ele tivesse realmente com uma proposta pedagógica. Então, eu não uso material maker, mas eu uso, por exemplo, o Jamboard, que é um recurso do Google, em que o aluno também interage. Então, a gente compartilha esse mesmo arquivo, ele digita, ele mexe as imagens e ele fala. Então, assim, não é uma aula padrão palestra, é uma aula em que ele interage bastante. E também algumas estratégias de gamificação, que é para deixar a aula um pouco mais interessante. Assim, a gente faz umas perguntas e respostas. E eu acho que isso tem funcionado de uma forma bem interessante. É só o fato de você botar o aluno para participar, pode não ser dentro de um contexto muito específico e esperado, maker, no sentido da palavra, estrito, mas lá mesmo no Thomas Maker, várias vezes no final das contas, essa discussão inclusive é longa e para outro momento, o que é o que não é maker, mas o simples fato de você botar um aluno para participar e não simplesmente, como a gente tem falado, ficar na frente de um professor falando, como você mesmo disse, ele está com sono, enfim, ou ele está triste, ou é um momento estranho, um momento difícil. Botar para participar do jeito que for, do jeito que der, que inclusive é uma das coisas que eu até conversei com a minha irmã antes do podcast, que é, por exemplo, lá a gente fez umas fotos e uns vídeos de atividades, de experiências científicas, né, que você faz em casa, para o pessoal do Thomas Bilingual for Schools fazer. Foi interessante pensar junto com o meu colega lá, que fez junto comigo esses vídeos, sobre materiais, que obviamente foi uma das primeiras reclamações de pais. Se você quer fazer uma coisa muito maker e pede para um aluno fazer uma atividade e ele não tem os materiais e você não é como se você pudesse descer e comprar os materiais facilmente ou pedir na internet e ele vai chegar de drone na sua varanda, não é assim, é um tanto mais complexo que isso. Mas por um lado, isso por si só também é um exercício de criatividade, então a gente tinha que fazer um termômetro e usar um canudo de plástico. O maker canudo não existe mais, que envolve muito assim a gente como professor se desafiar a aprender uma ferramenta ou uma estratégia para conseguir engajar o nosso aluno, porque o nosso aluno ele está jogando com os amigos, né? Ele tem 9 anos e ele joga alguns jogos assim, tipo Fortnite, tem um outro também que é o do robô. E aí quando a gente traz essa temática, né, dos jogos e também dos super-heróis, que é algo que é bem legal da idade deles, acaba sendo mais interessante. Então, eu acho que... eu joguei um pouco de Fortnite até. Aprendi as dancinhas. Inclusive, é um dos meus super trunfos lá no Thomas Maker para conquistar crianças. Olha só. Eu aprendi sobre super-heróis. Eu aprendi sobre o The Flash e o Iron Man.
Olha Eu aí. tive que estudar para poder, entendeu? Fazer uma aula com também temáticas ligadas ao universo dele. Mas isso não deixa de ser recurso de educação. Se Com inteirar. certeza. Várias E Exato. pessoas me Dani, perguntam, como é que você se dá tão bem com crianças? E várias vezes eu falo, bom, é não tratar que nem uma pessoa inferior, Concordo diferente, não sei o quê. 100%. Você trata É normalmente. isso. Ele já vai vai gostar Eles de você têm muito mais. capacidade total. Normalmente. Exato. E dois, é se inteirar o mínimo do que eles gostam. Porque se você. As pessoas não só tratam como alienígenas coisas que não entendem que as crianças gostam, como ficam questionando. Só de você não questionar já é um grande passo. Exatamente. Porque eles E simplesmente vocês gostam disso. Você começam não a tem que ter questionar. uma interação, né? E aí é que nasce, Exato. eu acho que o processo de educar vem da interação. Não tem como a gente não interagir com o nosso aluno, não entrar um pouco, né, no universo dele. Sim, são pessoas interagindo, afinal de contas. mas Dani, uma coisa, eu voltando um pouco no assunto, assim, que você estava falando dos materiais, né? Uma coisa que eu tenho feito bastante com meus alunos, e tem muito a ver com thinking routines, que às vezes a gente acha que thinking routines é você imprimir um lindo Canva e preencher cuidadosamente. E às vezes thinking routines são coisas que você pode fazer muito rapidamente, assim. Então eu tenho trabalhado muito com meus alunos quando eu vou fazer as atividades, que é tipo, qual é o propósito, né? É bem parts, purposes and complexities, mas tipo, 1, 2, 3 e já, né? Que é do tipo, não, qual é o propósito disso? Então, eu fui fazer uma atividade com eles, eu falei, olha só, qual que é o propósito do barbante? É pra decorar. Eu falei, então tá, então se não tiver barbante é terrível? Não, não é. Se não tiver barbante pode ser lã? Pode. Tá bom. Qual é o propósito do graveto? É ter uma coisa assim, tá, então o que a gente pode usar se você não tiver graveto? Eu, por exemplo, não tenho. Aí eles, pode ser palito, pode ser lápis. Eu, exatamente. Pode ser canudo, pode ser palitinho de comida japonesa. Aí então, assim, eu tenho trabalhado também muito com eles essa questão do propósito da atividade, de como que eles podem substituir os materiais também. Porque também é difícil, a gente tenta simplificar os materiais ao máximo, acho que vocês também, né, meninas? Mas às vezes não é uma questão de simplificar, porque às vezes você pensa, todo mundo vai ter, sei lá, barbante em casa. Nem todo mundo tem barbante em casa. Não. Yes. Mas Então, tem o fio dental, por mas Isso, tem exemplo. eu fio ia falar isso dental. agora. O meu aluno usou fio dental. E eu falei, você é fantástico, porque eu nem pensei nisso. Ele veio correndo assim e falou, pode ser isso, Misa? Eu, yes! Pois é, e assim, cara, e nisso a gente está trabalhando autonomia, pensamento divergente, Exato. criatividade, para além da thinking routine, de você parar e pensar no propósito da atividade, no propósito de um material. E assim, os nossos alunos, acho que eles estão numa uma idade meio cúspide, assim, né, Thalita? Que é 7 anos. A Thalita tem uns mais velhos também, mas ela também tem alguns desses de 7 anos. E é uma idade engraçada, porque eles já são grandinhos, já conseguem muita coisa, mas eles ainda são meio babies às vezes. E com frequência eu falo, então tá, agora a gente vai precisar de um copo. Aí, e aí a gente, então, uma coisa que a gente tá trabalhando na autonomia também é essa autonomia de não levanta. É porque eu não sei onde é que é. Eu falei, não, então levanta, pede ajuda pra sua mãe, mas olha onde ela tá buscando, olha onde ela tá fazendo, o que que ela tá fazendo, o que que ela tá procurando. Porque da segunda vez que eu te pedi, você já vai conseguir. Então, assim, até usar as ferramentas do Zoom, que a primeira vez eles chamam os pais para ajudar. E eu sempre fico, olha o que o papai tá fazendo, olha o que a mamãe tá fazendo. Porque da segunda vez você já não precisa dessa ajuda. E eu acho que, para além da língua, para além do conteúdo que a gente está ensinando, acho que as pessoas não estão considerando certas coisas que a gente está ensinando nesse período de ensino remoto, que é autonomia, que é letramento digital, sabe? Que autorregulação, respeito, porque você não vai falar na frente do coleguinha, você não vai ficar batucando a mesa se faz barulho. E é um processo, as primeiras aulas são bem mais caóticas, mas vai melhorando. E isso é uma habilidade que é pra vida. Verdade. E as pessoas não põem isso na bolsa da educação, sabe? As pessoas acham que a gente só transferiu. Em vez de aula ao vivo, agora é aula online. Como se fosse só uma transferência. E não é, eles estão aprendendo 1000 coisas nesse processo. Uhum. E a gente também, né? A gente também tá aprendendo o que para passar para eles também. E linkando isso, Helena, que você falou com que os meninos estavam conversando, né? Primeira coisa é tratar eles normalmente, não como uma pessoa inferior. É justamente, e é uma postura que muito educador maker tem naturalmente, que é se colocar vulnerável. Quando você se põe vulnerável, você fala para o seu aluno, eu não sei de tudo,
me ajude, vamos resolver esse problema. E essa questão, o que eu tenho visto é que muita gente que tem essa filosofia, que tem esse pensamento já enraizado antigamente, quando foi colocado no ensino remoto, tem tido mais sucesso mais rápido, que é o de se colocar vulnerável. Então, você chega para o aluno e você fala assim, eu quero fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo. Vamos tentar? Cara, Uhum. isso você mostra a sua humanidade, você coloca a responsabilidade no aluno, porque não é eu vou tentar, e se der certo é minha responsabilidade, se não der certo também é minha. Você coloca, nós somos uma equipe, eu gostaria muito que desse certo, vamos tentar. Então tem um lado seu, você vai ter que se esforçar, cara, porque eu não tô na sua casa, eu não vou conseguir ir atrás, mas também tem um lado meu, eu não vou colocar uma coisa impossível de você fazer. Então, é um acordo que quem já tinha ficou um pouco mais fácil, porque se você já fazia isso na sua sala, se os seus alunos já eram participadores ativos da sua aula e não só uma pessoa passiva que recebe conhecimento, se eles já tinham essa participação na sua aula, em casa é mais tranquilo de você. Lembra quando eu pedi para você me ajudar a buscar tal coisa? Agora você vai fazer, só que na sua casa, amor. E aí já começa a ficar uma coisa mais diferente. Então, eu acho que essa questão do educador maker é difícil a gente transferir, mas no momento em que a gente entende que agora a agência, né, de agency dos alunos, ela ainda é maior, é uma coisa que até dá um brilhinho de oportunidade, de um negócio assim. Se antes você não sabia como o produto final seria, porque né, vinha da criatividade deles, agora você não tem a menor ideia, porque você não sabe o que eles têm, você não sabe o que eles conseguem fazer sozinhos, e agora você só tá na câmera, tipo, não, corta aqui, ó, mas tá vendo? Aqui. Não, tá bom, vai, corta aí mesmo, vamos ver. E aí, e vai sair alguma coisa. Então, se antes você já tentava, né? Porque quem já fazia isso, já tentava dar aquele passo para trás, deixa ele ver, deixa ver se ele consegue. Agora, você está a quilômetros de distância. Então, assim, eu acho que todo mundo virou um pouco maker nesse sentido, sabe? Nesse sentido de, sim, Sim, agora você não consegue colocar não. Sinto tem um muito. caso para contar para vocês, eu lembrei agora essa questão né, do agency mesmo, que é algo que estimula também a tentativa, o erro e a tentativa novamente. Porque muitas vezes a gente na escola tem aquele padrão de tipo, não, você tem que responder certo, você tem que seguir, né, o livro. E na cultura maker você pode errar, você pode fazer de novo, você pode destruir tudo e montar de outra forma. Então isso é bem interessante, né? Da gente estimular os nossos alunos, porque a gente, como adulto, a gente também tem que se reinventar, né? Aquela ideia do todo mundo se reinventando. Então, a gente também tem que se permitir errar, né? Digamos assim, a gente vai gravar um podcast. A primeira vez não precisa ser perfeita, mas estamos aqui fazendo, estamos, né, testando. E eu acho que isso é muito importante também para toda essa geração que está vindo, que é uma geração muito conectada, muito ansiosa também, né? E é importante eles eu acho que a entenderem gente... que é tudo bem errar e tentar de novo, né? Tudo bem. E eu acho que é uma coisa que a gente tá lidando muito, assim. E a gente já lidava, assim, quem dá aula para criança e para adolescente, assim, vai melhorando, né, ao longo do tempo, ou vai modificando, pelo menos. Mas a gente já lidava, né, com a questão das frustrações, que a criança tem um limiar um pouco mais baixo a frustração, e que é uma coisa a ser trabalhada. Porque se você não trabalha na infância, você vira, né, aquele adulto que não lida com a frustração. Como grande parte da nossa geração me coloca nesse balaio. Então, assim, a gente já trabalhava com isso, lidar com a frustração, lidar com o dito erro, com a dita falha, né? Que na verdade é só um pedaço do processo. Sim. Mas, enfim, agora a gente está lidando de uma maneira muito especial, que é, estando longe, sem poder olhar para essa criança, sabe, encostar no ombro e falar, tô aqui do seu lado, cara. A importância do toque, né? Não vou nem entrar nessa. Mas, assim, eles estão as nossas emoções estão muito estranhas, né? Assim, cara, primeira aula online, quem pagou uma lágrima na primeira aula online, depois de ver 2 semanas sem ver o aluno, viu a carinha do seu aluno e você tipo, porque a gente tá muito, é muita incerteza, é muita saudade, muitas vezes desesperança, muita tristeza. Às vezes a gente já tem questões prévias de saúde mental ou
familiares, enfim, tem muita coisa acontecendo. Tá todo mundo muito tenso. E as crianças também, assim, eu tive um aluno 6 anos, assim, que teve uma crise de ansiedade muito clara para mim, né? Eu atuo como professora de inglês, mas eu sou formada em psicologia e, tipo assim, eu vi ali muito claro uma crise de ansiedade numa criança de 6 anos. E era muito claro, porque ele falava, eu não entendo inglês, você tá falando, eu não tô entendendo. E eu falava assim, eu tô falando em português, me escuta. E ele não me escutava, assim, ele tava completamente... E aí, conversando com os pais falaram que, cara, a escola manteve aula síncrona. Então, tipo, ele fica de 7h30, meio-dia, tendo aula. Nossa. E aí depois vem a minha aula, sabe? E isso me trouxe toda uma empatia com essa criança, entender de onde estava vindo isso, de ter muita calma com a frustração dele, porque a frustração da criança deixa a gente frustrado como professor também, né? Sim. Ainda mais estando tão longe, assim. Então, lidar com a frustração tem sido uma questão muito delicada, frustração e resiliência. E é muito difícil ensinar, às vezes dá até um pouco de síndrome de impostor, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto um pouco, às vezes, tipo, eu tô ensinando essa criança a lidar com a frustração quando eu tô, tipo assim... Um aluno meu, quando ele veio para mim, adolescente, ele não tinha entregado quase nada do que ele precisava, e ele falou, professora, eu tive não sei quantos para entregar, não sei quantas atividades para entregar essa semana da escola, tudo valia nota, eu sei que o seu também vale nota, mas eu sei que você, tipo assim, consegue dar um prazo a mais e não sei o quê, então eu decidi conversar aqui com você. E aí ele virou para mim e falou assim, eu não tô bem. Ele chegou bem perto da câmera, sabe aquela criança, aquele adolescente? E foi bem honesto, assim, bem do coração. Aí eu falei assim, amor, pega aqui na minha mão virtualmente. Eu também. Não tá ninguém bem, tá bom? Aí ele, Tá e assim, difícil pra todo mundo. eu falei, não, ninguém tá bem. Quem te falar que tá bem, tá errado. Você não tá vivendo isso aqui direito. Porque o mundo não tá bem. Aí a gente teve uma conversa e tudo, dei um prazo e, menina, ele me entregou tudo com um bilhetinho, bem fofinho. E tipo assim, foi aquele negócio bem... Tá, essa atividade era com esse objetivo. Eu não preciso ser me entregue agora, porque aqui eu ainda vou conseguir trabalhar isso aqui com você. Então vamos deixar pra... E foi, entendeu? Eu acho que essa questão assim de não é hipocrisia, é ser honesto, é o que você falou, que a gente tem que ajudar as crianças a se regular, porque a gente adulto também tem que se regular. E falar pra eles, amor, também tô tentando, tá? E assim, eu não tô surtando agora, mas há meia hora atrás, surtei. E vamos falar assim, essa questão do nosso papel, né, nesse momento. Vamos falar também dessa coisa gostosa de ser um papel de escape também, de aulas gostosas mesmo, sabe? Que você sabe que a criança saiu com um sorrisinho. Sabe aquele negócio que, bye teacher! Aquele negócio gostoso, que é uma delícia. E a gente teve uma aula numa turma bem grande, assim, a gente terminou uma unidade, ia começar outra, a outra unidade é meio pesada, já começava num assunto bem puxado, que tinha muito dever e tal. E eu dei uma aula, assim, a última aula da unidade, eles estavam assim, meio semi-mortos, assim, todo mundo com aquela cara, né? Aí eu falei, cara, essa turma não tá bem. E aí eu falei, ó, gente, aula que vem a gente vai fazer uma aula diferente, a gente não vai começar a unidade, a gente vai fazer uma aula de culinária. E aí eu decidi colocar uma antes de começar, né? Aí pedi os ingredientes, coisas simples, coisa de bolo, perguntei, quem não tiver qualquer um dos ingredientes, me manda mensagem antes para eu tentar entrar na internet e achar alguma coisa que dá pra gente substituir, vamos junto. Mas aí todo mundo tinha, fomos, fizemos. E durante a aula, a gente, assim, a questão do maker, né? Não era simplesmente fazer um bolo. Eu queria que eles produzissem algo deles mesmo e que no futuro eles pudessem usar, né? Então, vai tirando foto do processo, porque no final você vai fazer alguma coisa visual que você consiga ensinar alguém a fazer esse bolo. E aí eles iam tirando foto e a gente fez todo um processo de para que serve isso aqui que eu estou fazendo? Ah, isso, então anota o propósito dessa parte, porque no final, né? E aí foram fazendo. E aí são 15 alunos nessa aula. Aí nessa aula foram 13. Eu tive 12 alunos que entregaram no dia seguinte esse produto. Que era. Aí uns entregaram um vídeo, uns entregaram um Google Slides de passo a passo. Era um bolo bem simples, né? Um bolo. Que até a Helena já fez também aquele bolo de caneca, né, Helena? Que é uma delícia. Exatamente o que eu fiz com meus alunos. Super rápido.
E aí no dia, tipo, na aula seguinte, a gente fez isso numa quinta, né? Então quando foi na terça-feira, a gente brincando e falando no início da aula, conversando, rindo, e aí uma aluna minha falou assim: ah, professora, minha mãe mandou te agradecer. Aí eu falei, por que ela? Porque eu não sabia cozinhar nada, agora eu sei fazer um bolo, e ela falou que eu não tenho mais desculpa para fazer nada para a família. Eu já fiz 50 bolos aqui. E aí, assim, Ai, aí que eu falei, é mesmo, Mani, como é que você fez? Ela falou, eu usei o meu vídeo, porque tinha as medidas de cada coisa. Então não precisava, né, que velho. eu desse. E foi tão gostoso essa sensação de, poxa, eu proporcionei esse momento da família dela de comer um bolo, sabe? Uhum. Eu tava lá Isso, nesse dia. Eu fiquei com essa sensação. É a amiga, com sensação meus de professor alunos. não só para vestibular. É a É sensação de isso. professor para vida, para ser humano. É. Que é o que a gente é, no final dos contos. É humano. Essa situação toda deixa bem claro. Inclusive nas fraquezas, como a gente tem falado. Tipo, quem tá bem, 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 bem. E se tá muito bem, você até desconfia. Eu falo muito isso. Eu tenho uma amiga que passou por uns momentos difíceis ultimamente. Eu falo muito isso pra ela. Eu falo, amiga, você tá vivendo luto, você tá vivendo tristeza, é um sinal de sanidade mental. Sim, de Porque se você não humanidade. tivesse triste, significa que você estaria completamente descolada da realidade. Pois é. Entendeu? Então, assim, é para sentir, é para sentir. Eu acho que é importante essa conexão com os alunos. Acho que com os pais a gente tem falado sobre isso, assim, tá? A gente quer ensinar língua, a gente quer ensinar coisas, mas nesse momento a gente tem que se focar também no que é mais importante, que é na interação, é no bem-estar dessas crianças, sabe? Não adianta nada fazer uma atividade, essa lógica dessa educação que se reprova é porque é boa, porque é difícil, sabe? Acabou, gente, chega. Não, agora é do tipo assim, é criança, vamos pelo lúdico, vamos pela reflexão, vamos, vamos empoderar essas crianças, elas terem autonomia, tipo, eu também ensinei o bolo de caneca para meus alunos. E no final da aula eu falei, gente, não tem nada de perigoso nessa receita. Vocês podem fazer sozinhos. Nas primeiras vezes, talvez vocês queiram ajuda, porque dá medo de fazer meleca. Mas, número 1, fez meleca? Limpou. O problema não é fazer bagunça, o problema é não limpar a bagunça. Número 1. E, cara, mas imagina uma criança de 8 anos conseguir fazer o próprio lanche da tarde. Uhum. Isso é muito. E aí, E uma vamos mãe combinar que é hoje na bom pra reunião todo me mundo. falou, bom pra todo mundo. Um bolo meio esquisito, fica meio feio, mas fica gostoso. O meu ficou horroroso, meus alunos ficaram rindo de mim. Mas essa mãe, uma das mães dessa turma me falou assim, ela falou, Helena, a sua aula é o meu descanso. Porque eu não preciso ficar do lado, eu não preciso ficar cutucando, falando, escuta, aprende, faz atividade. Ela falou, cara, já perdeu o direito de jogar joguinhos porque tá atrasado nas atividades da escola. A criança tem 8 anos, tá, gente? 8 anos, tá bom? Escreve a 5 segundos. E não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o que, da escola. Ela falou, cara, na hora da sua aula, eu vou lá, às vezes, pôr a cabeça só pra ver se tá tudo bem, às vezes ele me chama e eu ajudo, mas é um momento que eu consigo, tipo, infelizmente, em vez de relaxar, lavar uma louça e tudo mais, mas enfim. É. Esse negócio do que você falou da criança fazendo sozinha, né? Eu tive uma mãe que, numa semana anterior, ela, toda hora ela vinha e tentava, porque o menino chamava, né? Aí toda hora ela vinha e tentava ajudar, e aí ela vinha e tentava ajudar, e ela chegou a falar assim, professora, não tem como você colocar algumas coisas um pouco mais fáceis, porque ele não tá conseguindo fazer sozinho. Aí eu falei assim, senta do lado dele, mas não pega mais. Não pega mais. Narra o que ele tem que fazer. Não pega mais da mão dele. Aí ela falou assim, mas ele não tá conseguindo. Eu falei, não, ele não está conseguindo. No presente. Vamos tentar essa nova estratégia? Toda vez que ele te chamar, você mostra pra mim o que ele já fez. E aí eu e você juntas, a gente vai dar o direcionamento. E aí a gente tentando. Foi difícil. Não vou dizer que foi fácil. Foi difícil. O menino realmente ele tem um pouco de dificuldade, né, com essa coisa manual. Mas foi mais um pouquinho pra cá, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Vai ali, essa caneta, escreve o número aqui. Pronto, vai, mostra pra mim. Aí quando ele mostrou, aí eu falei, yes! E a gente fez um negócio bem, sabe? Porque foi, sabe aquela sensação de finally? Aí a gente fez assim, yes! O menino levantou, ele quicou uns 20 metros e voltava, assim, ó. Aí eu falei pra mãe, falei assim, eu sei que não tá fácil, mas não vale a pena. Olha isso, não valeu a pena. Olha o Então, assim, resultado, né? Cara, a mãe falou assim, beleza, entendi. gente, sério, eu me formei em psicologia, eu dou aula há 7 anos, eu estou cursando pedagogia no momento, e casa de ferreiro, espeto de pau. Porque, gente, sério, eu sou professora. Gente, quando eu vou ajudar minha filha,
eu me peguei fazendo umas coisas, assim, do tipo, um dia eu fui fazer uma atividade com ela das colors, do Walking Rainbow, sabe? Que você põe um papel na água colorida e aí a água as cores vão misturando pra mostrar a mistura de cores, the color wheel, nananã, eu me sentindo, tipo, a melhor mãe do mundo. Lá pelas tantas, ela começa a misturar as cores e vira, tipo, tudo um marrom bizarro. Aí eu comecei a brigar com a criança de 3 anos, do tipo, tá errado! Aí ela começou a chorar. E o pai dela, que é, tipo, sei lá, designer, sabe? Tipo assim, não é educador, olhou pra mim e falou, por que você falou pra ela que ela tá errada? Ela tá misturando as cores. Aí eu, Ela tá aprendendo. ela tá aprendendo. E é isso, assim, porque é muito doido isso. Eu não sou professora dela, eu sou mãe dela. É difícil eu colocar a persona professora na hora que eu tô tentando ajudar ela a fazer uma atividade, sabe? Na verdade. E vice-versa. Se eu vou falar inglês com a minha filha, é ridículo, eu não consigo falar com ela naturalmente. Quando eu vejo, eu tô tipo assim, what's this? Sabe, assim, com a persona professora, eu não consigo ser mãe em inglês. Tá tudo muito misturado, assim, né? A escola tá dentro de casa, o seu trabalho tá dentro de casa. Você é mãe, você é professora, você é um acompanhante pedagógico. É tudo muito É tudo junto e misturado. misturado. E uma das primeiras coisas que eu pensei, assim, como mãe também, foi tipo, meu Deus, quanta tela para essas crianças. Existe tantos estudos falando que essa quantidade de tela é prejudicial para o sono, para o desenvolvimento, que a tela 2D pode gerar problemas de vista, como miopia. Então, assim, uma coisa que a gente... E aí eu acho que ser educadora maker, ser da mesma turma da Thaís, ser educadora maker, já ter essa pegada ajudou muito, assim. Então, cara, como é que eu consigo... Beleza, é 1 hora de aula na tela, mas ele não precisa ficar assim na tela o tempo todo, porque não é uma palestra. Então, assim, a gente tentar imbuir nossas aulas de o máximo que a gente puder, de coisas manuais, às vezes é só um desenho, gente. Não precisa ser um grande origami, um grande craft. É desenhar uma coisa que você está pensando. Botar no papel uma ideia. Ah, what's your favorite animal? Let's draw this animal. Let's compare to our friends. Então, tirar um pouco esse olho, quebrar as atividades. A gente está tendo que... No começo eu achei que a gente ia ter que reinventar e eu ficava querendo usar websites e jogos e nananã. E com 1 semana de aula eu percebi que, gente, é um pouco mais back to basics, não em termos de atividade de plano de aula, mas basics mesmo, do tipo assim, qual é o seu propósito? Qual é o objetivo dessa aula de aprendizagem? Qual é o seu objetivo como educadora? Por que você vai fazer essa atividade dessa maneira? Como é que você vai quebrar as atividades para você manter a atenção sustentada dessas crianças? Então, voltar nos porquês e nos comos para a gente construir um plano de aula. Assim, acho que, eu não sei vocês, mas para mim isso tem sido o mais desafiador. Toda vez que eu preciso fazer um plano de aula, assim, esse ano eu comecei numa escola bilíngue como professora do Year 2. Só que eu comecei assistente. Então, quando você começa assistente, você não pode desenhar sua aula. A aula já vem, no caso, a professora titular vai desenhar a aula e vai executar a aula. Mas, assim, no meu sentido como professora, porque eu já vinha fazendo isso antes de forma particular mesmo, assim, empreendendo até, né, nessa área de educação e ensino de inglês lúdico, eu via que existiam várias falhas que eram porque as pessoas elas queriam seguir o plano do jeitinho que estava ali. E a gente, quando se permite, vamos testar, e o e se, né, aquele e se que a gente sempre coloca no nosso questionamento, e eu acho que também faz parte do planejamento, isso ajuda muito. Então, assim, se tem alguém que é para falar, para treinar, eu acho que esse alguém com certeza, né, é a equipe da Thomas. Eu acho que vocês estão fazendo um papel, assim, muito, muito inovador, muito de vanguarda. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar do que é o impressora 3D, o que é o Agency by Design, o que é isso, né? O pessoal que eu fiz um curso recentemente, foi um curso de uma linha um pouco diferente, que é da aprendizagem criativa, né? A função desse curso não é formar um certificado. Você não vai colocar ali no seu currículo, fiz um certificado, e é um curso bacana, assim. E a gente aprende, cada semana a gente aprende um pouco sobre os 4 P's, né? Que é a paixão, pessoas, pensar brincando, que seria o play, e o que mais? Fear. Fear. Que é esse contato com as pessoas. Enfim. O legal nesse curso é ver que tem professores de vários níveis, nível básico, nível fundamental, nível universitário, se permitindo também aprender. E aprendendo a fazer programação,
lendo um pouco sobre como as crianças aprendem, como levar o ensino da educação infantil até, né, até o ensino superior. Então, é bem legal. E podem ir, podem fazer cursos, não tenham medo. Tipo assim, se vocês fizerem, eu vou querer participar. Eu acho que a Thomas, sendo um curso livre, a gente tendo pessoas de formações diferentes, ajuda, sabe? Então, assim, eu sou formada em psicologia, Thalita, Educação física. Daniel, Design de produto. Thaís. Jornalismo. Então, olha eu aí. acho que isso. Eu sei que a gente teve os nossos desafios por não ser de letras em inglês. Eu realmente Sim. sei. Eu não tô dizendo que não precisa ser de letras em inglês. Não acho que é. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu acho que a diversidade do curso livre, às vezes, por ter pessoas de formações diferentes, pode ser muito maneiro. Ainda mais quando você para pra pensar numa educação que é muito mais horizontal, né? Assim, que vai além do conteúdo e da regrinha gramatical, sabe, Thaís? Eu fico pensando que eu não sei qual era a sua abertura com a professora que você estava assistindo, mas eu fico pensando que se ela te deu alguma abertura para contribuir, ela se beneficiou muito, e se ela não deu, Eu acho que a gente podia fazer já a rodada final, pra não ficar longo demais. Se é que não tá, talvez. Mas enfim. mas você edita, edita tudo, corta as bobagens. Não, eu não vou cortar nada, não. Vai ficar tudo. Ave Maria. Eu Tô tava brincando, eu não sei. Eu tava Vamos ver, vamos ver, falando vamos ver. contando. Eu acho que vai ficar bem longo até, né? Vai ser um podcast, meio filme, meio... Nessa parte final agora, eu queria que cada um, talvez umas 2 rodadas, assim, pra não ficar... Porque numa primeira rodada alguém vai falar alguma coisa que vai te lembrar de outra. Da gente dar dicas bem pontuais em relação ao ensino maker mesmo, né? São Porque drops, várias né? vezes... Isso, porque várias vezes algumas coisas a gente simplesmente não pensou, enfim. Não sei, vamos tentar fazer um wrap-up maneiro, assim, com essas dicas. Posso dar uma dica? Por favor. Uma dica, assim, pra mim, eu acho que é a mais importante. Claro. Sair um pouco do celular e olhar o mundo com a sua visão. Porque às vezes a gente tá tão assim focado na social media, na interatividade instantânea, naquele like, enfim. E quando a gente sai do celular por um tempo, né, ou até mesmo do nosso computador, a gente olha assim pra gente mesmo, e aí eu acho que já não é mais maker, é uma ideia da gente se centrar um pouco, né? Botar o pé no chão e pensar, não, peraí, o que eu posso fazer com o que eu tenho, aonde eu estou e com quem eu estou? Porque não dá pra gente também se basear só nos modelos americanos. A gente tem que pensar um maker brasileiro. E o nosso Brasil, ele tem muitas questões, assim, né? Que são muito únicas e também desafiadoras. Acho que é isso. Sim. Por exemplo, lá, serviço é caro. Então as pessoas são acostumadas a essa cultura DIY porque é um jeito de ser, é normal e é cultural, é da colonização deles. E aqui, infelizmente, a gente tem uma questão que serviço é barato. Quem é de classe média, ou seja, quem é aluno de uma Thomas da vida, por exemplo, não está acostumado a aprender a consertar vazamento, ou seja o que for. E é uma coisa que esse momento traz, e é interessante também, porque, querendo ou não, é um aprendizado. E até repassar isso, é uma coisa que a gente sempre fala lá no Thomas Maker. Aí tem vocabulário, enfim, é o suprassumo extremo do interdisciplinar, que é você resolver um problema da sua vida. Sim. Porque esse problema pode envolver tudo. Engenharia, biologia, química, português, matemática. Isso é lindo, na verdade. Muito legal. É lindo. E a minha dica tem um pouco a ver com a Thaís em 2 aspectos, assim. Acho que ela falou de olhar para o Brasil. E uma coisa que eu tenho feito muito quando eu estou planejando minha aula é olhar para minha aula, olhar para os slides ou para o plano que eu escrevi e pensar, tá diverso bastante? Eu estava planejando uma unidade sobre famílias. Você está falando sobre diversas famílias? Como que você consegue colocar isso em termos de etnia, de gênero, de sexualidade, de representatividade mesmo? Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo, que a gente tem que tentar incluir, ainda mais com criança. Eu acho que a Thalita com os adolescentes consegue falar mais alto, do tipo Black Lives Matter. Com criança muito pequena, se a gente chegar com Black Lives Matter, no, it won't matter, because they won't understand it, sabe? Então, assim, mas a gente pode trabalhar por meio da representatividade, do protagonismo das minorias. Então é procurar um vídeo
que não é só aquela criança americana loira falando. Pode ter essa também, mas procura mais, vai além. E também essa coisa do se centrar agora para uma coisa mais física. A gente está olhando muito para a tela, a gente fala que isso faz mal para a criança, mas não considero tanto que faz mal para a gente. Minha querida amiga Thalita tem muita enxaqueca. Eu me lembro lá no começo da quarentena que eu falei para ela, amiga, olha pro horizonte. Então, de vez em quando, vai na sua janela, olha pro horizonte. Põe o seu foco lá pra frente. Salvou minha Em vários vida, sentidos. salvou minha vida. Salvou minha vida. E se, como eu, você não vê o horizonte porque os prédios estão muito perto, quando possível, de maneira segura, pega o carro e dirige. Às vezes não vai para lugar nenhum. Dirige e volta para casa. Escolhe um caminho. Aqui em Brasília a gente tem muito espaço aberto. Então eu sempre escolho, quando eu tenho que ir ao mercado ou qualquer coisa do tipo, eu escolho um caminho que eu consiga ver o máximo de horizonte, mais longe possível, para fazer bem realmente para o nosso sono, para os nossos olhos, para as dores de cabeça que estamos sentindo. Mas uma coisa eu que acho eu que queria falar um pouco, conectando com o que vocês falaram, meninas, assim, de olhar para você, né, que a Thaís falou bastante dessa questão de olhar para você mesmo, de se conhecer, que a Helena falou também de sair da tela e fazer algumas coisas assim diferentes. A nossa oportunidade de saber que isso é necessário, de não necessariamente ser mestre nisso, de estar fazendo isso perfeitamente bem na nossa própria vida, mas de passar isso adiante, né? Porque é o que a gente conversou hoje e que eu venho de novo a falar, assim, o quanto disso está sendo falado para as crianças ou adolescentes? O quanto disso a gente está dialogando abertamente com eles e não só deixando eles aquela galera passiva que está passando por uma pandemia e que não vai ser dialogado com eles. Durante essa semana a gente começou um projeto e foi me proposto, uma colega falou assim, eu vou, para falar sobre diários, né, eu vou falar sobre o diário de Anne Frank. E aí eu falei, eu não vou falar porque para mim é muito pesado. E eu tô achando que meus alunos estão com uma carga de energia muito pesada, eu não vou colocar. Só que durante a aula, eu falei, vou colocar. Aí eu peguei e coloquei, não coloquei o diário todo, não coloquei, eu coloquei só citações. E uma das citações, ela fala assim, que não é permitido às crianças, né, e ela tem 13, 14 anos, ela é adolescente, né, que não é permitido às crianças a ter opinião. Aí ela diz, não é que a gente não tem opinião, é que não é permitido a gente a dar opinião. E o não permitir não quer dizer que eu não tenha, pois eu tenho. Gente, para mim, aquela citação, e quando os meus alunos leram aquela citação, o que surgiu daquilo? E aí, o que eu trago, assim, é a questão de trate os seus alunos como seres humanos que também estão passando por um período de exceção. Sim, Um que é o período fato, que né? ninguém sabe passar por ele. Que você não sabe a resposta, que os pais eles não sabem a resposta, e que tudo bem se eles não estiverem lidando bem. Mas também como um adulto que já tentou algumas coisas, que já leu algumas coisas e que talvez consiga orientar, né, algumas estratégias. Por exemplo, amor, você já tentou achar outros hobbies? Vamos explorar aqui coisas que você goste. Que tal a gente... Porque, por exemplo, nas nossas aulas, eu sei que a Helena faz muito isso, eu acho que a Thaís também, pelo Instagram, que eu vejo, é muita questão de, tipo assim, eu nem sei se você é bom nisso, mas tá aqui um desafio, vamos tentar fazer isso aqui? E, às vezes, a criança não vai se dar muito bem, mas uma criança da turma deu. E aí essa criança vai falar assim, pô, quero mexer com argila. E aí, a partir desse dia, ela vai começar a fazer escultura de argila. O outro começou a ver vídeo de origami. Na outra aula, o menino começa a ver vídeo do YouTube de desenho. Então, assim, a Acho que gente a como variedade é importante, né? a variedade né, das coisas que você propõe na sua aula também são importantes, porque você, como adulto, sabe o quanto é importante essa fuga do que a gente está vivendo. Então, assim, poxa, quanto você está proporcionando isso para os seus alunos? Você sabendo o quanto você precisa, porque só eu sei o que aconteceria hoje se alguém falasse para mim, Thalita, você não vai mais fazer crochê. Eu ia surtar. Porque é isso que eu faço 90% do tempo, que eu não quero pensar sobre o que está acontecendo. Sim. Então, assim, quanto os nossos alunos não tinham muita oportunidade de ter hobbies tão grandes. Então, assim, quanto a gente está fazendo isso, sabe? Olha para você, meu amor, o que que você gosta? O que que Né? você Voltar gosta?
E eu acho que tem a questão da transparência também. Eu tenho falado muito isso para os pais, assim, também. Quando eu vou botar meus alunos no mudo, porque eu quero mostrar um vídeo, eu não só ponho eles no mudo, eu falo, gente, eu vou botar vocês no mudo, porque agora todo mundo precisa escutar o vídeo e ninguém quer escutar ruído de cachorro nem nada. Então todo mundo no mudo, tá? Ou então, olha só, agora eu vou botar todo mundo no mudo e vou chamar um por um. Mas olha, a teacher tá vendo quando vocês falam, continua repetindo. Então, assim, ser transparente também do, ó, agora a gente vai fazer esse, desculpa, esse jogo, porque a gente vai treinar o vocabulário, assim. E eu acho que eu não fazia muito isso com meus alunos muito pequenos. E agora eu passei a fazer de novo, assim, né? E tem sido muito positivo. Porque os pais estão escutando, então eles entendem o porquê de você estar fazendo as coisas, isso é importante. Primordialmente, porque a criança vai entender. Tem 6 anos, talvez não entenda 100% o seu propósito, o que você está querendo falar. Talvez não entenda 100%, mas tá tudo bem, porque é um processo. Conforme a gente está vivendo essas aulas, elas vão entendendo como se autorregular e a viver esse momento de aula remoto. Acho que a transparência é muito importante em todos os estágios e idades que a gente tem trabalhado agora nesse momento. E, mais uma vez, já era importante, mas talvez a gente tenha perdido esse foco. Sim. E agora a gente está back to basics, vamos Eu acho voltar. que agora É importante ser é o back to basics transparente. mesmo. Eu concordo com a Helena, assim. Coisas que antes a gente dava muito valor, estão caindo. Agora a gente está dando valor a outras questões pessoais, dentro de sala. Quais são as exigências para esse aluno, né? Será que ele realmente tem que soletrar essa palavra com a melhor pronúncia? Ou será que ele pode se comunicar e ok, né? Ou até mesmo o nível de cobrança eu acho que podia ser questionado também, assim. Não sei como vai ser daqui para frente, mas se a gente puder participar dessa mudança como educador, de certa forma, né? Assim, em questão a avaliação, em questão até a carga horária, poxa, de 7 a meio-dia online, é muito puxado, né? Exato. É. E vem uma questão também, muito dessa questão de humanizar as crianças também. Isso que você falou, Helena, de eu falo o que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer. A gente normalmente, né, eu também não fazia muito isso, né? E hoje eu faço. E você trouxe aquela questão da criança que teve um episódio, né, de estresse muito grande em sala. E parte desse estresse, que não necessariamente dessa criança, porque eu não sei o que está acontecendo com ela, mas parte do estresse que os nossos alunos estão vivendo também vem do fato de eles não saberem o que está acontecendo. Uhum. E de que isso também não é dialogado abertamente, né? Então, assim, eu não sei como é minha aula, eu não estou entendendo o que você está falando. E às vezes ele até era bom em inglês, mas agora ele fala para você, Exato. o que você está falando? Não é porque ele não sabe o que você está falando, é porque ele não está entendendo o tipo de relacionamento que foi estabelecido agora com você. Que é um relacionamento online, virtual, que ele não tinha. Que era um relacionamento de toque, de afeto, pessoal. Então, ele também está ressignificando muita coisa. E a gente entender isso, essa empatia com a criança, tem uma citação que eu gosto muito, que ela fala assim que a gente se preocupa muito do que as crianças vão ser quando crescer e a gente se esquece de quem elas são hoje. Nossa Né? Senhora. Demais. Gente, olha, sinceramente, Quebrou a banca aí com essa frase. O conteúdo, mas agora, planejando aula online, eu tenho pensado em como fazer esse aluno se interessar por esse conteúdo. Então, assim, eu acho que até a forma, não necessariamente por ser online, mas eu acho que até por ser maker também, né? De tentar colocar o aluno como um primeiro, né, plano, o aluno no centro ali da conversa, o aluno no centro do planejamento e da aprendizagem também. Eu acho que isso tem muito a ver com todas as metodologias ativas que a gente estuda, né? Maker-centered learning, project-based learning e pensando num bigger Design umbrella, thinking. né? De design thinking, o lifelong learning. Isso tudo pensando numa ideia de inquiry-based learning, né? Que a base é você engajar o aluno, ele tá interessado. Eu acho que a gente tá... Eu acho que é o momento, honestamente, vou fazer propaganda aqui. Eu acho que é o momento da gente que está pensando em metodologia ativa, que está pensando em outras saídas para essa educação que é a mesma há 200 anos, socorro. É a nossa hora de brilhar. Sim. E mostrar. Lembra aquilo que eu falei, galera? Que ia funcionar melhor? E
as pessoas ficam, ai, como é que você vai fazer maker movement? Porque você tá longe da criança, você não vai poder dar massinha pra criança. Eu falei, porque não é sobre massinha ou iPad, é sobre o olhar, é sobre agência, é sobre autonomia, é sobre empoderamento. Você pode fazer isso com Jamboard, com canudos não recicláveis, pelo amor de Deus, as tartarugas, ou com papel e lápis, não importa. É sobre uma disposição, é sobre como você vê a educação. O meu aluno, ele me disse que ele estava escrevendo um livro. Imagina o que é você ouvir uma pessoa de 9 anos dizer estou escrevendo um livro, e ele ainda entrou em detalhes. Eu falo assim, e não é um projeto para agora não, é para tipo ano que vem. Ou seja, a pessoa, né, um ser humaninho ali já está engajado. Ele já encontrou um caminho, né? E isso a criança é muito rápida. Nessas horas você pensa o tanto de potencial que a gente não desperdiça nessa ânsia de robotizar pós-revolução industrial, do tipo produção, eficiência, enfim. E aí até faz um link lá para trás com a coisa do deixar de criar, deixar de fazer arte, né? E ao mesmo tempo cobrar que ele chegue a algum lugar, que nem a Thalita falou. Cobrar que ele vai ser alguma coisa quando crescer. Eu tenho alguns momentos da minha vida que eu guardo com muito carinho na minha memória, de momentos que eu era uma criança e eu me senti uma pessoa e não uma criança. Eu lembro, por exemplo, eu nunca vou esquecer desse momento, uma vez que eu estava no sítio do meu avô, com um monte de gente da família, pessoas com quem eu tinha convivência constante, pessoas que eu via de vez em quando, que eram férias, e tava todo mundo sentado na cozinha conversando, cada um num tamborete, numa cadeira ou num banquinho, e tava todo mundo contando coisas que viveu durante o ano, e na hora que eu parei para falar de uma causa ou qualquer coisa minha, todo mundo parou para ouvir. E eu lembro que quando eu terminei de contar, tipo, algumas pessoas riram, outras acharam legal, não sei o que. E naquele momento eu me senti uma pessoa. Eu me senti uma pessoa no meio de várias outras pessoas, e não só uma criança. Porque todo mundo parou para me ouvir. E não foi só uma questão de ego, de me sentir importante, não sei o que. Foi uma questão puramente humana. De, tipo, olha existir só. no mundo, gente. De existir Exato. no mundo. Sim. E pensa tanto que isso é importante, entendeu? A gente tá vivendo um mundo virtual. A gente tá vivendo um mundo que não é exatamente real. E se você antes não se sentia parte do mundo, agora essa desconexão, ela pode ser muito nociva para uma criança. Agora que, ligando a Helena psicóloga, saca? As pessoas... As crianças precisam se sentir alguém no mundo, precisam ter agência nesse mundo, precisam saber que quando a gente está fazendo a atividadezinha que a gente propôs, ela não vai usar um canudo, porque o canudo é ruim, sabe? Ou então, hoje a gente vai falar sobre consumir menos carne, porque ela tem um impacto no mundo. As crianças, elas ainda não... Fala-se muito sobre as crianças serem o futuro do mundo, mas elas... Isso é sempre no futuro, elas já são o presente do mundo! Eu acho que é hora da gente brilhar, viu, gente? Sério. Chegou a nossa vez. Gente, então vou fazer um último brilho. Eu queria pedir de cada uma de vocês, como um último brilho para a gente encerrar, uma dica bem pontual, técnica para professores e professoras que estão ouvindo. Uma dica, pode ser um site, um app, uma técnica, não sei, alguma coisa que vocês acham que mudou muito para vocês nesse momento e que vocês acham que vale a pena repassar, que alguém talvez não tenha pegado. A questão de o que eles conseguem produzir não necessariamente cabe dentro da ferramenta que você simplesmente se sente confortável. Então, eu sou Google eu sou certificada Google, então minhas ferramentas Google eu sei trabalhar. Eu me proponho a ajudar com elas, por exemplo, a gente vai criar um site, eu sei usar Google Sites. A gente vai fazer um vídeo, eu sei postar no YouTube dessa forma. Então, eu me proponho a ajudar assim, mas eu coloco o que você sabe fazer. E aí a gente descobre junto. Essa questão, eu acho que muda tudo. Porque você se propõe a aprender com ele e você não tem essa responsabilidade tudo de se der certo é graças a mim, se der errado é culpa minha. Não, nós somos uma equipe e vamos trabalhar juntos. Então, eu acho que isso é primordial para quem quer começar a tentar trazer coisas novas para a aula. E se não der certo, tudo bem, lide com isso de forma natural,
entendeu? Como um adulto que você é, e você engole a sua frustração e fala, poxa, não deu, né? A gente vai ter que ver o que deu errado, a aula que vem a gente vai fazer de novo. Ou vamos melhorar, entendeu? E tratar isso de forma, é isso, é um passo da vida. Acho que a dica técnica que eu tenho tem a ver com cozinha, porque é uma coisa que eu tô vivendo pessoalmente com a minha filha, como mãe e como, enfim, pessoa que está trancada em casa. E como professora também. Eu acho que a gente está vivendo um momento que famílias talvez tivessem a mesma vivência que a minha, que era comer muito fora ou pedir muita comida e se desconectar da cozinha. E tá sendo forçada a se reconectar, porque a gente está evitando pedir comida. Não era o meu caso, mas muitas das nossas crianças tiveram que dispensar as funcionárias, né, do lar. Então, estão tendo que cozinhar. Eu acho que é um momento de muito empoderamento. Minha dica é, com crianças pequenas, desenhe a receita. Então, desenha 2 colheres e desenha o pote de açúcar que tem na sua casa, desenha tudo. Faça a criança buscar o ingrediente, devolver o ingrediente para o seu lugar. Deixa a criança quebrar o ovo. Reforce o fato de que bagunça faz parte, não tem problema fazer bagunça. O problema é não limpar a bagunça, porque a sua bagunça é a sua responsabilidade. Culminando no ponto alto, que não é comer a comida que você fez, mas é lavar a louça. As crianças têm que lavar a louça, elas têm que entender que a bagunça que elas fizeram é responsabilidade delas. Elas podem sim ajudar. Crianças de 3, 4 anos podem ajudar enxaguando. 5 e 6 já conseguem passar a bucha. Vai precisar da sua ajuda, como se você for mãe ou pai. Se você não for mãe ou pai, você vai precisar que os pais de seus alunos talvez relavem algumas coisas, mas é importante ter essa conversa de falar, não, olha, esse é um momento de empoderamento. Essa criança saber cozinhar, saber buscar uma fruta sozinha, saber fazer um bolo de caneca, é a sua libertação e a libertação da criança. Então, eu acho que a cozinha é uma coisa que a gente se desconectou na nossa vida moderna, mas Verdade. que a reconexão pode ser um lugar de muito empoderamento para todo mundo. E aprendizado. Então, Thaís, no meu sua dica. caso, eu sugiro um aplicativo que é alguns professores, assim, né, que estão agora dando aula online, eles precisam editar vídeos, Uhum. de modo geral. E um aplicativo que eu achei bem interessante para mim foi o VLLO. Ele é gratuito e ele tem vários recursos bem acessíveis, assim. Claro, Vou até anotar. se você tiver interesse, você pode olhar um tutorial no YouTube para aprender a mexer, porque não é tão intuitivo, mas ele tem muitos recursos, é gratuito e agiliza a vida dos professores. A dica mais pontual que eu posso dar... Bom, eu moro num apartamento pequeno, numa kitnet, na verdade. E quando começou toda a pandemia, uma coisa que eu já vinha fazendo em pílulas na minha vida, eu pensei, bom, acho que eu vou acelerar isso, porque eu vou ficar aqui mais do que qualquer coisa. Foi... A Nena sabe muito bem disso. Foi de resolver os meus problemas com o que eu tenho. E acabou virando um desafio até interessante. Não sei o quanto isso pode... um professor pode pegar disso para uma aula, enfim. Mas eu tentei pegar o máximo de coisas que eu tinha disponíveis, sendo uma pessoa que gosta de fazer coisas, e o máximo de ferramentas que eu tinha disponíveis. Eu, tipo, botei tudo isso na minha frente, no chão de casa, e reorganizei tudo. Então, eu peguei uma caixa organizadora, como um bom virginiano, e botei tudo que era sucata e tudo que era coisa que eu não estava usando, mas que eu poderia usar para outra coisa. Inclusive, coisas simples que eu normalmente jogaria fora, tipo canetas que já não riscam mais porque ficaram 10 anos negligenciadas no canto. Ou embalagens em geral e... Eu também tenho feito isso, sabia? E olha que eu não Pois sou é, virginiana, olha aí. mas acho que é importante. E eu fui botando tudo nessa caixa. E desses 3 meses, sei lá, que a gente tá passando, eu já consegui criar várias coisas interessantes. Eu fiz uma corda de pular com um par de canetas e um cabo de áudio que não tava funcionando bem. Eu pratico escalada com meu primo. Eu fiz uma tábua de prática de escalada com um pedaço do armário da casa dos nossos pais. Gente, é sério, vocês não têm Com um noção. shape de skate, com um bagageiro de bicicleta e com um guidão de bicicleta que estavam parados. E tudo isso, eu consegui pensar nisso, porque eu fiz essa separação de materiais e de ferramentas que eu tinha e eu pensei,
o que eu consigo fazer com isso. Exato. A Thalita está fazendo máscaras de lençóis velhos. Pois é. É isso. Ia pro lixo? Não vai pro lixo. Não E aí eu vai, queria só finalizar essa minha dica com... eu tenho um Instagram sobre isso. Eu sou ruim em redes sociais. Eu tô meio parado. Eu prometo que eu vou retomar essa semana, até por conta desses projetos. E não é só uma coisa que eu vou largar lá e que já aconteceu de muitas pessoas falarem, tá, mas eu não tenho nenhum material, nem o saco, nem isso, nem aquilo. Eu vou botar os projetinhos, não só passo a passo, mas o projeto em si no Thingiverse, que é outra dica pontual que não sei se todo mundo conhece, que é um site, que é um repositório Eu vou de anotar. projetos, assim, tanto para corte a laser, impressão 3D, e em paralelo a ele, porque ele é um caso muito específico de prototipagem rápida para quem tem esse tipo de máquina, como o Instructables, que é um site de tutoriais. E, ao mesmo tempo, o canal de YouTube do Thomas Make, que a gente também está tipo, acelerando ele, mas a ideia é colocar vídeos tanto de material para professores, como desse tipo de projeto, de coisas a se fazer você mesmo. Sim. Eu acho que quanto mais a gente puder se sentir empoderado, né, como designer, essa ideia do agency by designer. A gente é designer, a gente está aqui nesse mundo, vamos criar, vamos ser maker, enfim, achei o máximo. Todo mundo é. Todo mundo é. Não é? É isso. É isso. É isso. Acho que é isso. Eu conheci meu marido pelo meu irmão, e uma coisa que ele fala muito existem dois tipos de pessoa. As que continuaram desenhando depois da infância e as que pararam. Não existe Sim. quem sabe e quem não sabe desenhar, existe quem parou e quem continuou. E eu acho que ser designer é um pouco isso. Existem as pessoas que continuaram criando, existem as pessoas que pararam. Mas eu acho que o que diferencia a gente dos outros animais é porque somos designers, a gente inventou esse nome bonito para o que a antropologia já tem falado há muito tempo do instrumento. É Então, verdade? vamos continuar Sim, é verdade. instrumentalizando. Vamos continuar nos instrumentalizando para mudar o mundo. E, gente, é pela educação. É isso aí. Sim. Uma nova educação. Palmas, palmas, Uma palmas. nova educação. Então vamos Por favor. finalizar com uma salva de palmas para nós mesmos. Ó, virtual e verdadeiro. Palmas. TikTok. Então, ok. Gente, um prazer estar com vocês esse Prazer sábado. também, Foi viu? Sério. Adorei. Adorei Em nome da mesmo. Thomas e do Thomas Maker, eu queria agradecer. Agradecer a minha irmã, que topou logo de cara com muito entusiasmo, e eu fiquei muito feliz, não só por ser minha irmã, mas por ser meu colega de trabalho. Eu sou um entusiasta do formato, então eu fico feliz de fazer por isso também. Bom, a Thalita já passou várias vezes lá no Thomas Maker, e, enfim, é da casa. Então foi um convite natural também. E a Thaís, além de ter participado da SEMA, a gente tem algum contato online com a minha irmã também e tudo mais. Só não passa mais na casa porque ela tá a muitos quilômetros de distância. É Senão ela estaria verdade, lá toda semana. mas é isso que eu ia falar, Mas porque ela foi eu uma tô das na casa pessoas de mais vocês aqui nessa engajadas. reunião, gente. Eu tô Olha aí. conhecendo aqui os Eu quadros, Fazer os uma livros, propaganda só de Neves. caneca. Assim, Não é? aqui as três, Thalita, Helena e Thaís, são da mesma turma do Maker, do SEM, Sim. né? Exatamente. Foi a Vou falar primeira. como... Foi a primeira. É isso aí, Foi a gente. primeira. Olha Da só. mesma turma. E graças a Deus que a gente fez esse curso aí, antes de Oh, começar. oh. É Ainda verdade. bem, né? Não, deu uma base incrível pra gente. Assim. Bom, obrigado, Thaís, Thalita e Helena. Professores, da minha parte, eu sugiro que olhem o meu Instagram, que é @oinventeiro. Lá eu dou várias ideias do que fazer, enfim, tento ser bem-humorado. E que entre nas redes da Thomas também, Thomas Maker, _edu, na maior parte delas. Links estarão disponíveis também no vídeo ou no podcast. E agora eu entrego a palavra às minhas queridas convidadas. Obrigada, gente, por ter me chamado, primeiramente. Uma mensagem final assim, que eu queria deixar para os meus colegas, professores e para a comunidade, né, quem for ouvir. É importante buscar referências para a gente conseguir sempre inovar, sempre ter ideias novas. Você não está sozinho,
você não tem que inventar a roda, muita gente já está fazendo, muita gente já está trazendo coisas novas, mas também é importante ter ter a maturidade de entender que a gente só posta o que dá certo normalmente, a gente só posta o bonito. Então não se meça pelo que está postado, né? Saiba que os seus fracassos são naturais e que a maioria dessa galera que posta, que está à frente, também fracassa, muitas vezes. Então saiba disso e seja carinhoso com você mesmo nesse sentido, tá? Todo mundo está vivendo um momento difícil e normalmente a gente posta o que dá certo. Adorei. Thaís e Helena estão se Então, olhando. olha, gente, se eu puder dar uma dica, façam o curso Educador Maker da Casa Thomas. Só isso. Pronto. É isso. Obrigado. Eu vou fazer um merchan também. Nas 2 semanas que a gente ficou parado, até entender quanto que essa quarentena ia durar, e, meu Deus, durou muito mais do que a gente pensava, está durando, a Thomas criou um site chamado Thomas Open Resources, que às vezes a gente chama de Thor, só porque é mais curto, e esse site era para os pais dos nossos alunos se ocuparem durante essas 2 semanas, enquanto a gente se reorganizava para se reencontrar. A gente continua botando muito material nesse site, eu acho, e ele ainda é aberto e permanecerá aberto à comunidade. Acho que vale muito a pena dar uma olhada. Tem muitas professoras me ajudando a alimentar, pelo menos a parte que me toca, mas tem vários materiais relacionados a vários cursos e produtos diferentes da Thomas, realmente vale a pena. Tem muita coisa lá, se você é pai, se você é mãe, se você é um educador freelancer, pode te ajudar muito, ou se você só é curioso mesmo. Tem muita gente ali fazendo material com muito carinho, e eu acho que isso é uma coisa... eu tenho um pouco de dificuldade de falar que é uma coisa boa da pandemia, porque é uma coisa muito ruim que está acontecendo. Mas tem muita beleza que sai tem muita beleza que sai da sujeira. Da dificuldade. Tem muita beleza que sai da sujeira, que sai da lama. A flor de lótus no meio da lama, exatamente. E eu acho que uma flor de lótus é esse momento que várias pessoas estão conseguindo ter de compartilhar, de dividir, de entender que não é sobre ganhar dinheiro ou sobre ganhar alunos e matrículas, mas é sobre dividir o que a gente sabe para realmente mudar o mundo. É isso. Essa é a minha dica. Obrigada, Dani. Obrigada, Thaís e Thalita, por aceitarem o nosso convite. Obrigada, irmão. Então vou bater a claquete aqui, aí vai entrar uma vinheta que eu vou inventar.